possibilidade de vacinas para as parasitoses intestinais e que outras medidas de prevenção são eficazes? Existe possibilidade de vacinas para as parasitoses intestinais e que outras medidas de prevenção são eficazes? Primeiro, vacina. A crença nas vacinas está ligada àquela questão que eu falei anteriormente também da visão do mundo, a questão filosófica. É crença numa solução mágica. O ser humano carrega isso até hoje. A maior parte dos seres humanos carregam dentro da cabeça um espaço enorme para soluções mágicas. Elas não existem. Quando se descobriram que as bactérias existiam, há mais ou menos 100 e poucos anos atrás, faz pouco tempo, surgiu a chamada teoria microbiana das doenças. Não se conhecia vírus. Vírus foi ser conhecido só 50 anos depois, 40 anos depois. Se dizia que a partir daquele momento estava tudo resolvido. Todas as doenças teriam causa bacteriana e que, consequentemente, bastaria descobrir uma bala mágica, the magic bullet em inglês. Essa the magic bullet, na verdade, acabou aparecendo em 1936, a primeira sulfa. Né? Antes disso não tinha nada. Quando uma pessoa fazia uma infecção no dedo, tinha que ficar olhando e rezando para que o organismo desse conta. Se aquela infecção fizesse um vergão, que é uma linfangite, fosse até o gânglio regional, que é a íngua, e passasse da íngua, minha avó dizia o seguinte, quando minha avó que viveu a maior parte da sua vida nessa época que não tinha antibiótico nem sulfa, ela dizia o seguinte, quando a pessoa fura o dedo, infecciona, faz o vergão, faz a íngua e passar da íngua do sovaco, olha como a minha avó sabia das coisas. A pessoa morre. Morre por quê? Porque faz bacteriemia. Não tinha antibiótico. Então, essa ideia mágica, quem trabalha com infectologia entende o que eu estou falando. Os seres humanos são muito propensos a aceitar soluções mágicas. A outra grande solução mágica que nós humanos temos assim depositado muita confiança são as vacinas. E aí temos que dizer o seguinte, não é uma solução mágica. Por que não é? Porque primeiro as situações são muito diferentes. Por exemplo, é muito diferente uma infecção por vírus de uma infecção por um verme. Porque o vírus é muito simples e o verme é muito complexo. A resposta imune para uma coisa simples é diferente da resposta imune para uma coisa complexa. A resposta imune em cada um de nós, a minha resposta imune e a tua, é diferente. A resposta imune de um camundongo, onde a gente faz a maior parte dos experimentos antes de querer se meter a usar vacina nos humanos, é completamente diferente da resposta imune dos humanos. E assim por diante. Vamos usar o quê? Macacos? Os macacos também têm uma resposta imune que não é exatamente a mesma. Se você fabrica uma vacina, se você desenvolve uma vacina num animal que só tem aquela infecção que você testou para fazer o desafio, e depois você leva essa vacina para a África, onde os seres humanos estão lá, eles não têm só aquela infecção que você, por exemplo, vamos fazer uma vacina para ascaris, né? As pessoas vão estar infectadas por estrongiloides, por giardia, por ameba e por uma quantidade de outras coisas que a gente nem tem conhecimento. E portanto o sistema imune deles vai estar trabalhando numa situação que não é aquela que foi trabalhada no laboratório. Então, vacinas não são soluções mágicas. A maior parte das vacinas que funcionam bem são para as viroses. É só vocês olhar na lista de vacina que tem aí do calendário de vacinação. As vacinas para vermes, eu sinceramente digo que nós não temos perspectiva a curto prazo, ou talvez nem a médio prazo, de ter alguma vacina eficaz. Temos inúmeros exemplos de trabalhos durante 10 anos com imenso investimento de recursos, como por exemplo para ancilostomídeos, que é um dos vermes importantes intestinais, e que no final das contas, depois de toda a trabalheira, nesse caso específico, num projeto liderado por Peter Hawkins da Universidade de Washington, e a maior parte dos trabalhos feitos aqui no Brasil e em Minas Gerais, e que no final das contas o antígeno vacinal foi um resultado de tanto trabalho, se revelou que ele produzia muita reação alérgica nos seres humanos. Então todo o trabalho foi por água abaixo Então, por outro lado, é o seguinte, o que nós conversamos antes aqui? É que a melhoria de condições de vida da população, por si só, faz o trabalho das vacinas.
E aí vem outra questão. Vamos dizer que consigamos resolver uma vacina boa para verme intestinal. Aí nós vamos chegar numa comunidade que tenha verminose, vamos aplicar a vacina e vamos virar as costas e ir embora? Eticamente, do meu ponto de vista, não é correto. O que eu teria que fazer posso botar a vacina também. O que eu tenho que fazer para as parasitoses intestinais é fazer saneamento básico, educação para a saúde, redistribuir renda para que as pessoas tenham condições de viver bem, que tenham uma casa decente. Provavelmente daí nós vamos precisar de vacina. Que outras medidas de prevenção? Bom, já falamos nessa conversa das vacinas, né? Voltamos sempre à mesma história para mostrar o quanto é fundamental a melhoria de condições de vida da população. Isso significa redistribuição de renda, significa educação, significa ter acesso à moradia digna, ter acesso à água, né? Ter acesso a toda a estrutura de saneamento básico. Então nós voltamos sempre a essa mesma tecla. É fácil de falar sobre como prevenir. O difícil é fazer. Obrigada, Carlos, pela tua presença. Eu que agradeço, porque, como eu já te disse em conversas aqui antes da nossa entrevista, que eu considero esse projeto um projeto de extraordinária importância para a promoção da saúde e a melhoria de vida da nossa população. Muito obrigado. Obrigada e até o próximo Teleexplica.